Olá, irmãos, graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos chegando até vocês pelas redes sociais, gravando essa mensagem, e gostaríamos que realmente ela pudesse fazer um efeito bastante positivo na vida de cada um de nós, especialmente por essas novidades que nós temos enfrentado nesses últimos dias. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos mais uma vez uma mensagem no livro de Atos dos Apóstolos. Mensagem essa de um livro que eu adquiri há muitos anos atrás do pastor Itamir Neves de Souza, onde ele fala sobre a vida da igreja primitiva, a forma como a igreja vivia, a expansão da igreja, vários aspectos que podem nos auxiliar nos nossos dias, até porque as mesmas circunstâncias que estavam presentes na igreja primitiva, nós enfrentamos hoje também. Às vezes com algumas variações, mas no final das contas as circunstâncias eram as mesmas. E a igreja expandiu, cresceu naquele tempo através da coragem da igreja primitiva, a atuação do Espírito Santo. E nós vamos ver no capítulo 8 do livro de Atos, em alguns versículos, as circunstâncias que a igreja primitiva enfrentou, e que ao compartilharmos, os irmãos vão ver que muitas dessas circunstâncias estão presentes na igreja atual, e assim como a igreja primitiva, os irmãos daquela igreja se adaptaram às diversas circunstâncias que existiam, nós também nos nossos dias precisamos nos adaptar a essas circunstâncias. Então a mensagem está no capítulo 8 do livro de Atos, do versículo 1 até o versículo 25, que conforme nós vamos discorrendo a mensagem, nós vamos lendo os versículos. Então fique atento a essas instruções dadas através dessa mensagem, e que pode e deve nos ajudar nos nossos dias atuais também. Então nós vamos ver essas adaptações e vamos perceber que muitas coisas estão acontecendo nos nossos dias também. Então a primeira circunstância que nós vemos na igreja, que a igreja primitiva enfrentou, é quando o mundo persegue a igreja. Essa é a primeira circunstância. Se nós formos ler do versículo 1 até o versículo 3, está escrito assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então a gente percebe, irmãos, que a perseguição iniciou no capítulo 4, depois da cura daquele coxo. A perseguição continuou no capítulo 5, depois de milagres, sinais e conversões. Se confirmou nos capítulos 6 e 7 com a prisão e morte de Estevão, e culminou no capítulo 8 quando toda a igreja é atribulada. Então percebemos que quanto mais se evidencia, mais perseguida é a igreja. A igreja que não está em evidência, a igreja que está ali apenas para fazer mais um número, ela dificilmente será perseguida. Mas quando a igreja começa a se evidenciar, quando coisas começam a acontecer, quando transformações vão se desenvolvendo na vida das pessoas, fatalmente a igreja vai ser perseguida. E a perseguição favorece a expansão. Se formos olhar no livro de Atos, nós vamos ver que a perseguição favoreceu a expansão da igreja. Veja, irmãos, que nós temos tido muitas dificuldades para retornar aos nossos cultos presenciais. Sempre que tem alguma coisa diferente acontecendo, algum decreto, as autoridades de todos os países ficam relutantes em fazer com que a igreja volte às suas atividades. Na Coreia do Sul, por exemplo, só porque um pastor se levantou contra o decreto e está mantendo os seus cultos na igreja, ele está sendo perseguido pelas autoridades, porque ele está sendo contra essas questões. Então nós precisamos estar atentos, porque se a igreja ficar morna, se a igreja ficar parada, estagnada no seu lugar, sem expressar a sua opinião,
dificilmente a igreja vai sofrer qualquer tipo de punição ou qualquer tipo de perseguição. Então, irmãos, nós precisamos que a igreja se evidencie, que a igreja apareça, que ela diga o porquê que ela está inserida naquele lugar, naquela comunidade. Veja que a perseguição, então, favoreceu a expansão da igreja, porque a segunda circunstância se dá quando a igreja prega o evangelho. Naquele momento em que a igreja estava vivendo ali, novinha, começando a dar os seus primeiros passos, ela foi perseguida de tal forma que teve membro da igreja, como Estevão, que foi morto, apedrejado, por causa de defender a sua fé. Veja que no versículo 4 até o versículo 8, diz assim, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Felipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Veja, irmãos, que a pregação deve ser feita por todos os crentes em todos os lugares. Assim que a perseguição começa e as pessoas começam a de certa forma, fugir daquela perseguição, elas foram se inserindo em outros lugares, em outras comunidades, em outras cidades, e foram pregando o evangelho. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, não é difícil você fazer uma análise da vida da nossa igreja e ver que a liderança da igreja ela está inserida numa situação de limites. Mas cada membro da igreja está inserido em outras situações. Está no trabalho, está na sua vizinhança, está no seu leque de amizades, está vivendo em outros lugares onde os líderes da igreja não podem estar. Então, a pregação deve ser feita por todos os crentes em todos os lugares. Outra coisa que nós precisamos entender é que não precisamos inventar nada, irmãos. A pregação é centralizada em Cristo Jesus. A pregação é centralizada, você não precisa falar assim, tem esse livro aqui, tem aquele fulano ali, tem aquela situação lá, tem o que está acontecendo. A palavra, Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Cristo é a resposta, Cristo é a solução, Cristo é o que faz as transformações em nossas vidas. Então a mensagem deve ser centralizada em Cristo Jesus. Não é necessário inventar nada. O que nós precisamos fazer é chegar nas pessoas, independentemente da circunstância de vida que ela vive, se ela está bem, se ela está realizada, se ela está doente, se ela está em estado terminal, não importa. Cristo é a resposta para esse mundo. A pregação é acompanhada e confirmada pela manifestação sobrenatural de Deus. Se nós formos olhar versículo 6 e versículo 7, diz assim a palavra de Deus: as multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Essa é a manifestação sobrenatural de Deus na vida da igreja. E essas manifestações, quando aparecem, as circunstâncias de que a igreja está pregando o evangelho. A pregação produz grande alegria. A palavra diz que houve grande alegria naquela cidade. Veja, irmãos, não é uma grande alegria num bairro, num círculo de amizade restrito, mas diz a palavra que é uma grande alegria na cidade. Porque as pessoas se reuniam para ver a pregação, para ver a palavra de Deus sendo ministrada, e elas eram transformadas e a alegria se fazia presente na vida delas. Terceira circunstância, meus irmãos, é a circunstância que se dá quando as pessoas produzem diferentes frutos. Então a vida da igreja, ela é mesclada de vários frutos, de vários dons, de vários talentos.
de várias coisas que são manifestas depois que uma pessoa é transformada pela presença de Jesus Cristo. E os frutos, eles podem ser produzidos de várias formas. Podem haver até frutos superficiais. Frutos que estão ali, que têm uma aparência, mas são frutos que não encantam, não são frutos que ajudam a transformar a vida de outras pessoas. Prova disso é a vida daquele mágico chamado Simão, dos versículos aí posteriores ao que nós estamos lendo. A palavra de Deus diz que ele vivia de fazer mágicas, de enganar as pessoas. O texto diz que as pessoas o tratavam como um Deus, um grande poder. E onde ele estava, ele passava, as pessoas iam atrás, vivendo daquelas ilusões que ele propagava. A partir do momento em que a palavra de Deus entrou, a partir do momento em que as escamas dos olhos das pessoas caíram, a partir do momento que eles viram algo concreto, algo real acontecendo, logicamente que a mágica do Simão se tornou inútil. E a palavra de Deus diz que, por causa disso, ele mesmo abraçou a fé, ele mesmo foi batizado e ele mesmo continuou andando atrás do pregador e atrás das pessoas. Mas em determinado momento da vida dele, quando ele percebeu que o Espírito Santo estava sobre as pessoas e que elas podiam operar milagres, ele quis pagar, irmãos. Ele quis, através de recursos humanos, de dinheiro, adquirir o dom do Espírito Santo. Então isso é um fruto produzido superficialmente. E nós precisamos estar atentos a isso. A reprimenda ali foi severa. Os frutos produzidos devem ser frutos confirmados. Se você olhar o versículo 14, assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria, receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome de Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam esse Espírito Santo. Frutos devem ser confirmados. Frutos maus, frutos falsos, devem ser rejeitados. Veja no versículo 18, diz assim, vendo porém Simão que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Frutos falsos devem ser rejeitados. O Espírito Santo deve estar presente na nossa vida para que a gente possa detectar, que a gente possa perceber que o Espírito não está batendo, que não está em concordância. E nós não podemos deixar que esse tipo de situação se desenvolva dentro do corpo de Cristo. Às vezes, irmãos, queremos a qualquer custo que uma árvore má produza bons frutos, gastando nosso tempo, talento, vigor, as forças, correndo atrás de pessoas que não desejam ter intimidade com Deus. Pessoas que desejam apenas fazer algum tipo de situação dentro da igreja a qual possa vir a destruir a unidade e a comunhão de dentro do corpo de Cristo. Falo isso porque essa mensagem será postada e muitas pessoas em outras comunidades poderão ter a oportunidade de ver, não sei. Mas precisamos estar atentos, porque a palavra de Deus fala sobre joio, fala sobre trigo. E às vezes, irmãos, queremos transformar o joio e esquecemos de cuidar do trigo.
Os próprios discípulos falaram para Jesus se ele queria que tirassem, se cortasse o joio, e o alerta foi: não mexam na plantação, porque é muito parecido. Se você olhar, o fruto parece que é igual, as ações parecem que são iguais, e de repente, ao ceifar o joio, pode-se arrancar trigo juntos. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atento a essas circunstâncias, atento à questão da perseguição na igreja. Às vezes estamos vivendo em comunidades, inseridos em lugares onde não há perseguição nenhuma, onde a igreja está em evidência, está pregando a palavra, está transformando vidas e ainda não foi de nenhuma forma atacada pelo inimigo. Às vezes tem igrejas inseridas em lugares, em comunidades, onde ela apenas está ali. Não tem nenhum tipo de transformação na vida das pessoas e ali o inimigo não tem nenhum trabalho. Por outro lado, há igrejas inseridas em outros lugares onde só o fato de abrir as portas já incomoda e elas são perseguidas. Quando as coisas não estão bem, como o momento que nós estamos vivendo, onde as pessoas não sabem direito o que fazer, não sabem direito onde procurar as ajudas, ou estão depositando toda a sua confiança e toda a sua esperança nas leis que os homens produzem, aí Cristo tem que aparecer ali, para dizer que Cristo é a solução. E quando esses frutos começam a aparecer, a gente não precisa ficar também demonizando todas as coisas e tentando descobrir quem é, quem não é, quem está, quem não está, quem vestiu a camisa, quem não vestiu, mas discernir as coisas de uma forma correta, uma forma espiritual. Os frutos serão produzidos à medida que a igreja evangelizar. Fruto é produzido à medida que a igreja evangeliza. Versículo 25 diz assim, eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Continuavam evangelizando. Qualquer lugar que chegava, qualquer oportunidade que tinha, quando não tinha oportunidade, criava oportunidades. E assim nós precisamos viver, meus irmãos. Cientes da nossa responsabilidade, cientes do compromisso que nós temos na comunidade como igreja, cientes de que a liderança do lugar em que você está inserido, ela precisa de ajuda, ela precisa da sua opinião, ela precisa ser auxiliada por cada parte, por cada membro da igreja. É assim que a palavra de Deus nos instrui. Cada membro tem a sua função, nenhum é maior ou menor, ou melhor ou pior do que o outro. Cada um está inserido no corpo com uma função específica. E cada vez que nós nos escondemos, cada vez que nós nos retraímos, cada vez que nós voltamos um passo atrás, alguém vai ter que ocupar o lugar e assumir aquilo que você poderia estar fazendo. Então fique atento, irmãos, àquilo que Deus tem falado ao seu coração. Fique atento a esse momento ímpar que a igreja está vivendo. Fique atento às leis que estão sendo feitas para que a igreja não possa agir da forma como ela deve agir. E entenda no seu coração, entenda no seu dia a dia, em tudo que você faz, que a perseguição à igreja de Cristo, ela é inevitável. Por mais que você tente, você não vai conseguir evitar. Então, o que temos que fazer? Estar bem com Cristo. Estar atuando através do poder do Espírito Santo.
está fazendo aquilo que a palavra de Deus pede para que nós façamos. Porque só assim nós vamos cumprir o propósito, o objetivo, aquilo para o qual a Igreja de Cristo foi instituída. Veja, irmãos, como foi difícil a vida dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, eles se entregaram tanto ao poder do Espírito Santo e à pessoa de Jesus Cristo, que eles morreram. E morreram de formas terríveis, formas que a gente sequer consegue imaginar. Veja, irmãos, que quanto mais a igreja aparecia, quanto mais pessoas abraçavam a fé, quanto mais pessoas estavam envolvidas naquele processo de transformação de vida, mais opositores apareciam, mais pessoas apareciam para boicotar o trabalho, para fazer com que aquelas pessoas fossem dissuadidas a retroceder, a desistir. Então não faça isso. Se em qualquer lugar que você esteja inserido, você estiver sofrendo algum tipo de perseguição, se pessoas não estão contentes com aquilo que vê em você, se for algo realmente voltado às coisas de Deus, ao Espírito Santo, ao poder que a fé pode exercer, não desista. Mas se de repente uma mula falar com você e dizer que você está fazendo coisa errada, incoerente com a fé que você professa, escute o que ela está falando. E volte atrás e passe a viver de acordo com aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. As circunstâncias apresentadas nesse texto mudaram com o passar dos anos? Não mudaram. Elas estão aí. Cada dia a gente vê essas coisas acontecendo, cada dia nós vemos testemunhos, nós vemos lugares onde as pessoas estão sendo perseguidas, nós vemos lugares onde as pessoas estão vivendo uma vida cristã medíocre, uma vida cristã que não expressa nenhum tipo de poder na vida de outras pessoas. E nós estamos aí prestes a retornar, se Deus assim permitir, a cultos presenciais. As coisas estão estabilizando, nós vamos poder estar abrindo as portas das nossas comunidades. Então nós queremos ver, irmãos, que realmente você está também ansioso, contando as horas, para poder rever os irmãos de uma forma mais plena, para poder congregar junto, estimularmos uns aos outros, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja sempre presente em nossas vidas. Oremos. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Deus, por sua palavra. Graças te damos, ó Pai, porque nós podemos ver através dela que não existiu tempo de refrigério para a igreja. Desde que a igreja surgiu, ela tem sofrido, Senhor, perseguições, oposições. Desde que ela surgiu, a Deus, há situações que têm acontecido que não diferem em nada dos nossos dias. Superficialidades, entusiasmo, às vezes somente, frutos, ó Deus, que são produzidos, mas que não transformam, ajudam a transformar vidas. Lutas, ó Pai, às vezes que nós temos, embates ferrenhos, tentando mudar vidas que não estão dispostas a mudar. Então nos ajuda, ó Deus, a ter um discernimento claro, discernimento completo daquilo que pode ser feito. Ajuda-nos, Senhor, nesses tempos de crise, nesses tempos de incertezas na vida das pessoas, a confiarem em Cristo. Cristo é a boa nova. Cristo é a mensagem central das Escrituras. Cristo é o que nós devemos buscar. A sua palavra diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sua palavra diz que Deus nos amou tanto, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós te louvamos grandemente por isso, Senhor. E te pedimos que nos dê a força necessária para manter, Senhor, um padrão de conduta digno do seu sacrifício naquela cruz. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém.